Olá, terceiros anos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem e animados para mais uma aula de língua portuguesa hoje. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o gênero textual relato de experimento. O relato de experimento é um registro escrito da observação de um fenômeno natural, que é relacionado ao ambiente ou ao organismo dos seres vivos. Então, no nosso livro didático, nós vamos estudar essa semana sobre um relato de experimento sobre as plantas. E esse relato de experimento, ele é dividido em partes. Então, vamos aprender o que são essas partes. E as partes do gênero textual relato de experimento são título, observação, objetivo, hipótese, materiais, experiência, resultado e conclusão. Então vamos lá. Vamos aprender o que cada um significa. O título vai informar qual é o assunto do relato de experimento. A observação vai mostrar qual é o interesse das pessoas que estão escrevendo esse relato sobre esse assunto, sobre esse fenômeno. Qual é o interesse deles sobre esse fenômeno? O objetivo vai definir o que eles vão fazer nessa experiência, nesse relato. A hipótese vai ser uma suposição sobre um novo fenômeno, né? E eles vão ter a intenção de demonstrar essa suposição através de uma experiência. Os materiais são os materiais utilizados para fazer essa experiência, né, que eles vão observar para escrever o relato. A experiência é o passo a passo das ações que eles fizeram para realizar a experiência. O resultado vai ser o que acontece no final do experimento, né? Eles vão escrever o que acontece no final do experimento, no resultado, e a conclusão eles vão afirmar, vão escrever se a hipótese estava correta, né? Se realmente o que eles pensaram está correto. É isso que vai ser feito na conclusão. E hoje nós vamos estudar também a ortografia, uso de tio e de MON, começando pelo sinal tio. O tio, ele é um sinal usado sobre as vogais A e O, para indicar que elas têm um som nasal. O que isso significa, prof? O prof vai dar um exemplo. Observem a palavra maçã. Repitam com a prof. Gabi. Maçã. Perfeito. Agora imaginem que essa palavra não tivesse o sinal tio. Nós leríamos maçã. Viram a diferença? Maçã. Então, o tio, quando é usado sobre as vogais A e O, ele vai ter um som nasal. Por isso que nós lemos maçã, né? Agora vamos para o segundo exemplo. Romã. Repitam com a prof. Gabi. Romã. Perfeito. Aqui na palavra romã, se ela não tivesse o tio, nós leríamos Roma, né? Olha a diferença, nós leríamos uma outra palavra. Então, observem como a pronúncia é diferente, né? Mostrando que quando o tio está sobre a vogal A ou O, desculpe, ele terá um som nasal, né? A vogal terá um som nasal. Agora vamos para o exemplo da palavra poções, né? Repitam com a prof. Gabi, poções. Agora nós temos um outro exemplo, pinhão. Repitam com a prof, pinhão. Percebam que nós temos um som nasal. Agora, o último exemplo, mamão. Repitam com a prof, mamão. Então, relembrando, quando o tio é usado sobre as vogais A e O, ou O, ele é utilizado para indicar que elas têm um som nasal. Então, vai mudar a pronúncia.
Agora nós vamos para o uso das letras M ou N. Então vamos lá. As letras M e N também deixam a vogal com som nasal quando elas estão em final de sílaba, né? Então vamos observar os exemplos. Nós temos aqui a palavra lindo. Repitam com a prof. Lindo. Perceberam que como a letra N tem um som nasal? Muito bem. E observem que o N está no final da sílaba, por isso que ele tem esse som nasal. Assim como na palavra mundo. Repitam com a prof. Mundo. Observem aqui que o N está no final da primeira sílaba, ele também terá um som nasal. Agora nós temos a letra M. Observem a palavra sombra. Repitam com a prof. Sombra. A letra M também está no final da primeira sílaba, então também terá um som nasal. Agora nós temos a palavra tampa. Repitam com a prof. Tampa. Perfeito. Tampa também tem a letrinha M no final da primeira sílaba, então ela terá um som nasal. E o último exemplo, morango. Repitam com a prof. Morango. Perfeito. O N está no final da segunda sílaba, portanto, ele terá som nasal também. Então, repetindo, as letras M e N também deixam a vogal com som nasal, mas quando elas estão no final da sílaba, certo? Por hoje é só, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, procurem as profs, não esqueçam. E realizem o questionário e as atividades no livro didático. Um grande beijo e até a próxima aula!